Vamos falar então sobre o nome científico e a origem das frutas? Eu sou Caroline Cardoso e esse aqui é New Farm, um novo movimento no agro. Começando pela nossa querida laranja, ela é uma fruta rica em vitamina C, contém também potássio, cálcio, fósforo, ferro, também tem aí açúcares, vitaminas A, B12 e muita fibra, não é? Seu nome científico é Citrus sinensis e seus nutrientes eles acabam diferindo conforme a variedade da fruta. Porém, de forma geral, aqui, qualquer tipo de laranja contém quantidades apreciáveis de sais minerais, principalmente cálcio, potássio, sódio e fósforo, né? Então, de forma curiosa, a laranja ela não é uma fruta selvagem, sua origem remonta aí a milênios, inclusive. E a fruta doce, como nós conhecemos hoje, e que responde aí por 70% das qualidades, né? Foi justamente produzida como um híbrido, a partir da mistura do pomelo, que é a Citrus máxima, e da tangerina, que é a Citrus reticulata. Evidências, então, paleontológicas, veja bem, demonstram que todas as frutas aí cítricas, elas são originárias da região que engloba o sudeste do Himalaia. E não só esse sudeste do Himalaia, mas o leste da Índia, o norte de Myanmar e o oeste também da China, inclusive. Então, fósseis que datam entre 11 milhões e 6 milhões de anos atrás sugerem que existia na região um fruto que deu origem a diferentes espécies de citros. Não é muito curioso isso? Aí, o plantio de laranja no Brasil acabou começando na região da Bahia, né? Região, inclusive, mais populosa no princípio da colonização. Mas em pouco tempo foi levada para a região de São Paulo, que demonstrava, inclusive, né, grande potencial produtivo para a cultura. Devido às condições climáticas e ecológicas do Brasil, a laranja brasileira acabou atingindo excelentes padrões aí de qualidade. Adoro laranja, você gosta também? De uma outra forma, embora conhecida e apreciada como fruta, a maçã, falando aqui da maçã, é um pseudofruto. Já ouviu falar nesse termo? Pseudofruto da macieira, também conhecida na linguagem aí científica como espécie Malus domestica. Ou então, o fruto verdadeiro aí é a parte central endurecida, sabe? É que contém aí a semente. Mas claro, nada impede que a chamemos de fruta, já que é consumida e comercializada dentre as mais variadas frutas que nós já conhecemos, tá? Então, essa parte que nós consideramos o fruto é o tipo globoso, né? Ou deprimido, com uma profunda depressão no ponto de seção do pedúnculo, mais largo aí na base, né, do que no ápice. E aí a maçã é muito antiga e tem sua origem marcada no continente asiático, tá? Por essa razão, inclusive, a maioria das variedades elas são melhor adaptadas, inclusive, ao frio, que são regiões de clima temperado. Hoje, com o melhoramento genético associado às técnicas de cultivo, como a irrigação, no caso, é possível reproduzir a maçã, inclusive, em regiões de clima tropical. E aí toda a tradição religiosa e mística do Sudeste Asiático, especialmente ligada ao budismo e ao hinduísmo, faz com que o seu nome científico e a sua utilização eles sejam logo associados, sabe, a questões de transcendência, de espiritualidade. Olha só que curioso, não é verdade? Falando aqui de um fruto que foi disseminado a partir do século XVI da região norte da América do Sul e também da América Central por portugueses, né, navegantes e espanhóis também, o nosso querido mamão de nome científico Carica papai, ele foi introduzido em regiões tropicais e subtropicais aí do mundo, viu? A expansão dessa fruta foi tão grande que no início do século XVIII já era conhecida e difundida no Oriente todo. E essa fruta, ela tem grande valor aí nutricional e poder medicinal também, onde várias partes do mamoeiro eles são utilizadas para cada um tipo de fim, cada qual com suas respectivas propriedades terapêuticas. E aqui trazendo então para outra fruta maravilhosa, nós temos o morango, que é um pseudofruto também, porque ele tem aí a sua origem, né, de uma única flor com vários ovários. Cada um dos pequenos pontos escuros que nós temos lá no morango, que são popularmente chamados de sementes, são cientificamente conhecidos aí como aquênios. E, na verdade, eles que são o verdadeiro fruto do morango, veja bem. A porção então suculenta, né, aquela parte do morango vai se originar do receptáculo floral, assim como no caso da maçã, como nós já vimos.
E aí é muito utilizado, então, tanto nessa questão natural, quanto também, né, para um ingrediente de sobremesas, na forma aí de doces e tortas, e ainda sucos e iogurte, enfim, uma fruta maravilhosa que eu tenho certeza que muitos gostam. É uma planta nativa das regiões de clima temperado, da Europa e das Américas, tá? E aqui no Brasil, a produção comercial do morango é feita em vários estados, com, claro, cultivares variadas a depender da adaptabilidade das cultivares ao clima subtropical ou então temperado aí da região de cultivo. O morangueiro comum, ele pertence ao gênero Fragaria, né, e é resultado de um híbrido produzido no século aí 18, na França, inclusive, entre a Fragaria chiloensis e a Fragaria virginiana, por vezes chamado então de Fragaria versus Ananassa. Porém, existem várias opções para o cultivo de morango, como o caso do morango do Chile, que é a Fragaria chiloensis, e o morango aí silvestre, que é a Fragaria vesca. Por isso, já imaginou aprimorar os seus conhecimentos e entendendo cada cultura aí que está na sua região, por exemplo? Então, você tá no lugar certo e na hora certa, viu? O momento é agora. Aproveite, clique aqui no link da descrição e entre para esse novo movimento no agro, que inclusive vai transformar a sua forma de ver o nosso setor, que só expande no Brasil e no mundo, inclusive. Te vejo nas próximas oportunidades.